noite, gente. Muito bem. Tudo certinho com vocês? Tudo mesmo? Muito bem. Tá certo. E como foi a aula de obsessão de vocês? Me contem. Todo mundo ficou obsediado ou foi impressão minha? Esse assim. Aqui me disseram que... É esse? Me disseram que a aula foi tão agitada assim que vai precisar desobsediar hoje. É sério? Pronto. Eu peguei a fia de novo. Então, pronto. Vamos falar hoje sobre desobsessão. Meu nome é Marie. E fiquem à vontade, porque eu vou futucar vocês e vocês vão me futucar e a gente vai ter uma troca. Eu digo que eu não dou aula. A gente conversa sobre o assunto. E para a gente não se perder no caminho, a gente tem uns caminhos a seguir. O objetivo geral do nosso encontro de hoje é demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia, ou seja, as medidas utilizadas tanto na prevenção quanto na atenuação necessária ao combate das obsessões. Daí a gente vai demonstrar as diversas técnicas de desobsessão, bem como sua eficácia. Mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias, demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões e explicar como o Espiritismo concorre com a profilaxia das obsessões. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham que é uma desobsessão? Ajuda a coleguinha aqui, para ela desfilar. Dani. É ensinar essa pessoa que está passando por esse processo a aprender a lidar com aquela situação. Repensar sobre suas práticas. Também. O que mais? Meu amigo lá do fundo. Minha amiga aqui. Espera aí que ela chega. Diga. Obsessão é quando uma pessoa está com algum problema, que pode ser obsidiado por algum espírito desencarnado, ou quem sabe até encarnado mesmo, e aí pode, numa reunião mediúnica, ser tratado esse outro espírito, ser conversado com uma outra pessoa, vem conversar com ele ou com ela, não sei, para que possa entender o porquê está querendo prejudicar, ou às vezes pensa até que está ajudando e na verdade está prejudicando, ajudar a tratar para que esse espírito siga o caminho na paz. Também. Meu amigo lá do fundo. Se nós pensamos que a obsessão é a interferência negativa de um espírito sobre outro espírito encarnado ou desencarnado, a desobsessão é justamente o contrário, é o aprendizado de técnicas, de meios que vão agir sobre essa interferência negativa dos espíritos. Muito bem, tá certo também. Quem mais? Ui, gatíssima. Desse lado de cá. Salvou. Depois não quero falar na sexta-feira. Estou de olho em você. Diga, amiga. Desobsessão, eu acho que é uma coisa muito mais profunda. É uma mudança tanto no comportamento, tanto do encarnado quanto no desencarnado. Você vai trazer para a sua vida mudanças no cotidiano, na sua vida, no que você faz, no que você traz, no que você pensa. Então, a gente pensa só na forma espiritual, mas não é só na forma espiritual, é na conduta, no que você emite, no que você energiza para a sua vida, as pessoas, o convívio, tudo isso vai estar influenciando para que isso dê certo e que funcione o trabalho que vai ser feito ali depois para desobstruir. Senão, nada disso é um conjunto, né? Tudo isso que vai trazer essa desobsessão. Muito bem. O último aqui.
Gente, mais um só para empatar. Ó, o lado de lá ganhou, viu? Mas vamos lá. Depois eu faço outras perguntas. Vocês acertaram praticamente tudo. É uma junção de tudo isso que vocês falaram. Cadê? Eu brigando aqui com esse coisa chique. Então, a desobsessão ela é uma técnica espírita especializada para libertar as mentes que se interdependem no comércio infeliz da submissão espiritual, no caso, a obsessão. Então, é tudo isso que vocês falaram. Então, realmente é um conjunto de ações que vão ajudar a separar essas mentes que estão em processo obsessivo. E eu trago mais um pouquinho. Trata-se de uma terapêutica espírita para pessoas que estejam sofrendo de forma prejudicial interferência por espíritos encarnados ou desencarnados, como vocês falaram, assim tratando ambos, o obsediado e o obsessor. O tratamento é dos dois, não é só de um. O tratamento ele não visa arrancar o obsessor à força ou expulsá-lo, visa ser conscientizá-lo da importância de abandonar seus propósitos inferiores e levá-lo a rever suas escolhas. É um processo de conscientização, é uma conversa que se tem com os dois, com um conjunto de técnicas que a gente vai destrinchar cada uma delas, algumas delas, levando aos dois terem uma consciência do que estão fazendo, a ter uma mudança daquele pensamento de por que você precisa querer que o outro se vingue, por que você quer se vingar dele? Você está perdendo quanto tempo na sua vida se vingando de uma pessoa, pensando mal dela? E você, quanto tempo vibrando desse jeito, atraindo desta forma? Por que você ainda mantém esses velhos hábitos? Então, essa é uma reflexão tanto para um quanto para outro. E a terapêutica desobsessiva, ela traz 2 pontos que eu acho interessantes, que eu trouxe para compartilhar com vocês. Ela pode ser tanto subjetiva quanto objetiva. Subjetiva no que diz respeito ao envolvimento de mudança dos hábitos do obsediado, e objetiva, que são praticamente as práticas em si, é o movimento do que acontece. Quando ela é subjetiva, a gente tem a prece, a gente tem o pensamento e a força de vontade, a prática do bem, a reforma íntima, que aqui a gente já vai ampliar um pouco mais o conceito, que é a autotransformação. O evangelho do lar. Você vê que são práticas mais voltadas para o intelecto, para a moral. E as objetivas já entra mais as partes técnicas, a parte prática, digamos assim. A fluidoterapia e o passe, a frequência ao centro espírita, quanto diz respeito a estudo, doutrinária, leitura edificante, apoio familiar e acolhimento, a sessão de desobsessão e a terapia médica clínica, que inclui tanto médico quanto psicólogos. Então, a terapêutica da desobsessão ela é além de uma sessão de desobsessão, que a gente acha que é só aquilo ali que vai existir. Não, é um conjunto maior do que aquilo ali. É maior do que uma mediúnica. Ela envolve outros fatores que vão ajudar os dois a se libertar desses laços. Dúvidas até aí? Tudo certinho? Então, vamos começar a destrinchar cada uma delas. A prece. Quem faz prece aqui? Ninguém mais faz prece. Então, oração. Prece e oração é a mesma coisa, gente. Pois é. E como é a prece de vocês? Me contem, agora eu fiquei curiosa. Como é a prece de vocês? Hã? Dona Beth está ali, eu queria ouvir Dona Beth, mas depois eu te ouço, viu, Dona Beth? Eu daqui olho, é bom ler crachá, assim. Eu não sei. Eu acho que a prece é uma conversa normal, não precisa
se ajoelhar, não precisa. Eu, pelo menos, né? Faço uma conversa normal. Vamos Falando falando como eu que eu tô vou falando beber com você aqui. Da forma mais sincera possível. Para mim, prece é isso. Certíssimo. Mais alguém? Aproveitei para eu beber água. Boa noite. Boa noite. Antes de eu entrar na Lule, a prece para mim era algo bem convencional, né? Você rezar a Ave Maria, Pai Nosso. E agora eu mudei um pouco. É mais como ela falou, mais uma conversa entre mim e a quem eu estou querendo enviar a mensagem. Quem? Agora eu fiquei curioso. Quem? Pode ser um amigo que já se foi, pode ser um familiar, pode ser um anjo da guarda, pode ser Jesus Cristo, pode ser seja lá quem for. Certo, também. Diga, meu amor. Boa noite. Boa. Eu estou no processo de mudança de prece, né? Antes eu pedi um bocado de coisa, agora eu estou seguindo a onda lá do Paulo, né? Eu agradeço. Tenho agradecido demais tudo, o tempo inteiro. Até as coisas que não eram para agradecer. Assim, que normalmente as pessoas a gente não agradece. Eu estou aproveitando para agradecer. E tem sido muito transformador. Então, acho que a prece da gente tem que agradecer muito. A oportunidade de estar vivo, a oportunidade de ter vindo nessa encarnação, a oportunidade, às vezes, de cair ou de ter algum problema para aprender, para crescer com aquilo. Então, minha prece tem sido focada em agradecimento, basicamente. Quem mais? Diga, minha linda. Eu penso que prece, eu faço assim, eu rezo tudo. Eu rezo Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo do Senhor, eu converso, eu agradeço a Deus, eu peço a Deus. E eu não pretendo mudar, não. Eu penso que eu devo continuar assim, que é assim. Eu acho que é assim. Acho que a gente não precisa mudar muita coisa, não. Acho que a gente pode agregar. Está certa também. Atrás de você, Tânia, lá, meu amigo letra. Está certa também. Lá. Depois que eu comecei a conhecer o espiritismo kardecista, eu mudei um pouco a técnica das minhas orações, né? Eu não chamo mais nem de oração, nem de prece. Eu chamo de BO. É um boletim de ocorrência daquilo que eu fiz de positivo e negativo no dia. O que foi positivo, eu amenizo. O que foi negativo, eu então peço auxílio para que eu veja os erros e tente no dia seguinte buscar a não repeti-los. E, obviamente, antes de toda essa prece, de todo esse BO, eu agradeço a Deus por estar vivo, por essa oportunidade de trocar esse BO com Ele. E agradecer, pedir pelo planeta, pelo mundo, pelas pessoas enfermas, perdidas no mundo das drogas, da prostituição, da marginalidade. É mais ou menos isso, mas eu troquei pelo BO mesmo, que é massa. Muito certo, é um checklist, praticamente. Diga, minha mão. Boa noite. Boa noite. Só completando o BO muito bem colocado do colega ali, eu acho que tem que ser um BO genuíno, né? Vindo do que você quer falar naquele dia, do que você quer agradecer, do seu sentimento, né? Outra colega também falou que faz a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, né? De forma genuína, né? Sabendo o que está falando em cada palavra. Eu acho que isso é a prece. Porque, para mim, não adianta fazer uma oração batida, seguida, que você até se perde às vezes. E aí, peraí, eu vou voltar. E aí vale muito mais aquele BO íntimo, né? Aquele sentimento, aquela verdade no que você quer falar, no que você quer conversar, né? E aí cada um conversa com quem quer, né? E no meu caso, assim, seria com os espíritos de luz, converso diretamente com Deus, claro. Né? Com Jesus Cristo também e com meus mentores espirituais. Certíssimo. A prece não tem fórmula, nem prece, nem oração, mantra, BO, os nomes mais queridos e inusitados que vocês querem dar para essa conversa com o divino. Não tem regra
A gente aprendeu pela nossa frequência, pela a herança da Igreja Católica, mas se vocês querem fazer o Pai Nosso, fazem, Ave Maria, fazem, mas desde que seja realmente genuíno, seja uma conversa que tenha fé. Isso é que é o mais importante. Não é só repetir palavras. É você saber o que você está conversando. Mesmo que seja um BO, mas depois você conversa com ele e, poxa, agradece, porque muda. A gente aprende com nossos erros. Quando a gente olha os nossos erros e pede sabedoria para a gente entender o que aconteceu no nosso dia. E é para muitas coisas, não só no final do dia, mas para o que a gente precisa. Às vezes a gente está com a dor aqui, pensando numa pessoa lá, a pessoa que está obsediada na nossa família, alguém. Uma prece pode salvar vidas. Não é à toa que existem os grupos de orações. É muita energia que envolve. E eu trouxe alguns trechinhos para a gente conversar. Mas vocês já disseram tudo. Aqui é só para atestar. A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Você começa a reconhecer que precisa de ajuda e pede ajuda. Através dela, o ser humano atrai bons espíritos que vêm sustentar nas suas obras, resoluções e inspira-te bons pensamentos. É preciso salientar que o poder da prece está no pensamento. Independente da palavra, lugar, momento de que é feito, você não precisa necessariamente ter um ritual para começar a sua oração. Faça do seu jeito, desde que você tenha fé, que é o mais importante. Porque o seu pensamento, canalizando aquela intenção, daquela forma, é isso que vai dar força a essa oração acontecer. Pensamento da gente tem força. Outra terapêutica da desobsessão, vocês vão ver que são várias, a gente vai passar por elas, é a prática do bem. Alguém aqui faz trabalho voluntário? Alguém já se viu praticando bem em algum lugar? Não precisa ser voluntário para praticar o bem. Se já reconhecem fazendo, porque às vezes a pessoa faz que nem percebe que aquilo ali é uma prática. É umas mãos tímidas que ficou até aqui, mas eu vi. As boas ações são realmente importantes em nossa caminhada. Diz que, claro que sim, André Luiz diz que cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos seus próprios passos. Você se torna um ponto de luz para alguém também, além de você mesmo. Isso aqui é a parte mais importante que eu quero falar com vocês. A assistência aos necessitados, seja no pão, no agasalho, no auxílio financeiro, num medicamento, num passe, num ensinamento, em favor dos que atravessam provações mais difíceis que as nossas. Não é somente um dever, mas também um valioso curso de experiências, lições educativas para nós e para os outros. Então, tudo que a gente faz para o outro de boa vontade, em querer ajudá-lo de alguma forma, também nos serve de lição. Isso é uma prática do bem. Uma fala para alguém que está precisando, ou uma escuta, às vezes a pessoa não precisa nem falar, ela quer só desabafar. É uma caridade, é uma prática. Você vê alguém na rua precisando, chorando, e você para e dá aquela assistência. Você vê alguém que está triste, você vai lá e dá uma palavra amiga. Uma ajuda a alguém a atravessar a rua. Tudo isso são práticas. Uma dúvida que um colega de trabalho tem, está lá se batendo nervoso, você chega lá, calma, eu te ajudo a resolver. Isso é uma prática do bem. Ele está com uma dificuldade que ele não está conseguindo resolver. É maior que a sua, porque você sabe resolver. E aí a gente começa a aprender o que foi que aconteceu, o que levou aquela pessoa a fazer aquilo ali. Porque não é só ajudar por ajudar, não é ser gratuito ajuda. Eu dou sopa na rua porque eu acho que é a cara. Mas você sabe a história das pessoas com quem você dá a sopa na rua? O que levou aquela pessoa a estar na rua? Você tem uma noção do que é isso?
essa troca é o valioso. Entender um pouco a história do outro leva conforto a ele, porque talvez só seja um momento que ele está ali, mas a necessidade dele, a fome dele, talvez não seja nem de comida, seja de uma oportunidade para outra coisa. Então, a escuta é muito importante. Você saber por que está acontecendo, por que você está dando aquele auxílio. E aí é que a gente começa a entender e aprender também com isso. Porque o exemplo de um nos ajuda a superar as nossas próprias dificuldades lá na frente. Já imaginou, você encontrou uma situação complicada lá, que uma pessoa viveu, de repente você está se vivendo naquela mesma situação daquela pessoa, mas você já sabe resolver. Porque você já aprendeu um pouco com isso. Diga, meu amor. Dispensou, rapaz? Vá. É muito tênue essa ajuda. Isso que você falou agora, de entender, faz toda a diferença. Porque, às vezes, está o ponto de crescimento da pessoa, aquela dificuldade. E aí, às vezes, a gente passa da linha, não é isso? Exatamente. Você tem que... você, às vezes, tem que dar o peixe, mas também tem que ensinar a pescar. Você tem que fazer as duas coisas. Porque, senão, ela vira uma muleta. E ela... não há troca. Exatamente. Então, quando você começa a prestar atenção no outro, você entende quando aquilo ali passou a ser muleta. A gente ajuda. A gente tem horas que realmente a pessoa precisa do pão para comer. Em outro curso eu falei muito assim, eu ouço falar muito, a pessoa vai usar aquilo que você está doando para um crescimento ou para se acomodar? Aí é ela com ela. É ela com ela. Você já fez sua parte. Agora, ela também tem a responsabilidade. Lembre-se que a gente também tem a nossa e ele tem a outra responsabilidade dele. É a responsabilidade dele que cabe só a ele. Você fez sua parte. Porque não é sempre tão simples, né? Você dá e dei, né? Exato. Você tem que pensar antes, né? Exatamente. Tem que sair daí com uma reflexão. Senão, não é proveitoso o ato que você está fazendo de caridade. Que caridade é essa? No automático? Bora que eu tenho 3.550 slides. É só uma experiência complementando o que você falou sobre a caridade, que eu faço parte de um grupo que dá sopa na rua. A gente dava café, sopa e pão. E aí, uma vez, a gente foi ofertar para uma pessoa na rua. E aí falou assim, você quer? Não, você quer que vocês tenham? A gente falou, café, sopa. Não tomo café não, só tomo Nescau. Coisa chique. E aí, naquele momento ali, a gente tomou um susto e falou assim, não tomo café não, guarde para outra pessoa, só tomo Nescau de noite. E aí, a partir desse dia, a gente passou a fazer Nescau, que a gente não fazia. Porque se você recebe aquilo ali pensando, a pessoa está na rua e ainda está escolhendo, né, você não está fazendo aquela atitude como deve ser. Da ajuda conforme a necessidade da pessoa. E aí, a partir de então, que a gente começou a ofertar o Nescau e também, que era uma outra coisa que a gente não pensava, que tem crianças na rua também, né? E aí a gente pensava só no café. Mas veio exatamente de uma moradora de rua que falou, não, eu não tomo café não, eu só tomo Nescau, se não tiver Nescau eu não quero. A situação fez você refletir sobre um contexto maior, mas é também uma faca de dois gumes. Que aí tudo aí é reflexão de todo o processo. Mas está certo também. Diga, meu amor. Boa noite. Essa questão da escuta também, a gente aprende muito escutando, né? Às vezes a gente está vivendo alguma coisa na nossa vida que a gente não sabe como lidar, como resolver. E com essa escuta, às vezes, dá aquele insight, né? Dá uma luz e tal, e ajuda a resolver nossos próprios problemas. Que a gente vive tanto no automático, fazendo as coisas sem pensar direito, que a gente não absorve a informação. E acaba se passando daquela informação que poderia ser valiosa lá na frente. Diga, meu amor. Eu vou fazer uma colocação. Essa caridade que você colocou, automática. E assim, pelo menos na minha visão, de sábado para cá, tem a caridade surpresa, né?
que é aquela caridade que você vai presenciar o fato, você tem a oportunidade de prestar caridade, mas você se prende e logo depois vem a culpa dentro de você. Sábado, quando eu saí da minha casa, pela manhã, eu estava indo no sentido de Itapuã e tinha uma jovem, bem jovem. Ela estava voltando de alguma balada, de alguma festa, e ela estava assim, como se alcoolizada ou drogada. Ela segurava da grade para não cair, o sapato na mão, e ela totalmente assim, ó, solta, no ar. E eu passei. Mas no que eu passei, cheguei mais à frente, foi que veio aquela coisa, pô, eu podia ter parado para poder dar uma assistência, chamada SAMU, coisa parecida. Aí ficou aquela coisa na minha cabeça, cara, perdi a oportunidade da caridade. A primeira do dia. Voltando, sentido Lauro de Freitas. Um rapaz bem jovem, bem vestido, por sinal, no meio da rua, com as garrafas de, não sei, algum tipo de bebida e refrigerante na mão, e parando todos os carros. Né? Já era uma ação mais perigosa. Essa eu fiz uma caridade pela metade. Porque eu passei, veio aquele intuito de eu encostar o carro e tentar tirar ele da pista para ele não sofrer um acidente, mas eu passei. Aí cheguei mais à frente, pô, perdi a segunda oportunidade de fazer uma caridade. Aí parei na SAMU, pedi que o pessoal fosse até lá, aí o pessoal prontamente foi, eu não sei qual foi o resultado. Aí fica isso, porque comigo, pelo menos, acontece as oportunidades da gente fazer a caridade, né? Ou pelo menos de ajudar o nosso próximo, enxergá-lo como irmão, e a gente termina se passando, perdendo a oportunidade de fazer aquela caridade não rotineira, aquela que a gente sempre vai para a entrega de uma sopa, do mingau, né? É isso. Aí eu lhe digo uma coisa, você fez sua caridade quando você falou a alguém que alguém precisava. Não necessariamente é você que tem que ir lá fazer. Às vezes você não dá conta daquela informação, você também tem que ter ciência, que às vezes a gente não dá conta. Por mais que a gente queira ajudar alguém, não dá. E o que você pode fazer é buscar alguém que consiga dar conta. E não sinta culpado por isso. Você fez o seu melhor. Lembre-se, o outro também tem suas escolhas. Não é só você. Não carrega essa culpa com você, não, que ela não é sua. Pare com isso. Alivie esse coração. Outra prática, a reforma íntima, a autodesobsessão. Antes de qualquer esforço externo, se há que predispor o paciente à reforma íntima, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que lhe dizem respeito a partir de dentro para fora. Então, no que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente também é o agente principal da cura. Ele é o seu agente. A gente pode se curar pela nossa vontade. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. O espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo. Então, essa busca da reforma íntima, ou seja, se conhecer, que é o processo de individuação que vocês vão conhecer ao longo da ULI, que é o processo de autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação, autoiluminação, autodeterminação, é muito alto, porque é para dentro. Se conhecer. Se conheçam e se libertem. Eu sei das minhas tendências. Eu tenho uma tendência a ser malvada, eu tenho uma tendência a responder, eu tenho uma tendência a ser assim, assim, assim. Se eu me conheço, eu me livro dessas vibrações negativas que, se eu der brecha, vai, e eu acabo abrindo um campo para uma obsessão. Mas se eu nem conheço a mim mesma, nem sei que faço isso, eu nem sei se eu sou mentirosa, nem sei se eu sou mesquinha, nem me percebo fazendo isso, eu acho que eu sempre estou certa. Qual é o ponto da primeira obsessão que vai vir aí, que vocês já estudaram? A pessoa acha que está muito certa eternamente, passa por cima de todo mundo. Qual é a primeira obsessão que vem, além da simples? A fascinação, que vai pela vaidade. Eu estou certa. Não sou, não estou obsediada. Não, que nada, eu estou sabendo. Está vendo que ela está errada daquele jeito?
Eu estou certo, mas quando eu não me reconheço nisso, eu abro a brecha. Mas quando eu percebo que, poxa, eu fiz errado. A pessoa, eu acho que ela estava com algum problema. Eu passei por ela, ela nem olhou para mim, briguei, xinguei. Oxe, metida. Na verdade, a bichinha estava lá com um problema tão grande que ela nem sabia o que resolver. Mas você não parou para saber se ela estava bem ou não. Você já foi logo julgando a bichinha. Então, quando a gente se reconhece, conhece-se a si mesmo, a gente se liberta. E isso é para a vida toda, porque a gente não se conhece 100%. Somos pretéritos de muitas vidas, então temos muitas tendências, muitas predisposições, e haja coisa para a gente aprender. Mas não é impossível. Certinho? Não se preocupe não, que a ULI toda vai falar sobre isso, vocês vão se mergulhar em si loucamente, não se preocupem. São 10 ciclos aí para vocês ficarem doidos. Eu era assim, eu não sabia, faço isso, faz. Outra prática, vontade e pensamento. A vontade é o comando geral de nossa existência. Ela é a manifestação do ser com individualidade no uso do seu livre arbítrio. Temos a liberdade de escolher, de optar, mas só o faremos quando usamos a vontade. Tudo vem quando você quer. Quando você tem vontade de fazer. Que não é que nem um drogado que está querendo sair do vício. Ele quer sair do vício. Sozinho, ele não consegue e pede ajuda. O obsediado quer sair do problema, pede ajuda, mas ele tem a vontade de querer fazer isso. Então, tem a terapêutica toda, com aquela estrutura de técnicas que a gente está vendo aqui, para ajudá-lo a tirar daquele lugar. Que não basta só a prática do passe, ou vir na sessão de desobsessão. É um conjunto de obras, porque ela sozinha não dá conta. Só vir aqui tomar um passe não resolve tudo. A gente está tratando os sintomas, temos que tratar a causa do sintoma. Certo? Essa frase de Einstein eu achei super interessante e trouxe para vocês. Há uma força mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, a vontade. Sem ela a gente não se mexe, não faz, não vem. Eu estava na dificuldade em tal lugar, mas eu disse que eu vou. Exerça a sua vontade. E você consegue. Até a oração, se você não tiver força de vontade, fé, pensamento naquilo, foco, você também não consegue. Tudo é acaso do destino. O Evangelho no lar. Quem faz? Ah, sim. Porque só o lado de cá que eu vi, o lado de cá eu não vi. Ah, sim. E como é o evangelho do lado de vocês? Conta aí para a turma. Olha o silêncio colossal, gente. Ah, salvou a pátria. Não, está todo mundo de braço cruzado, menino. Vai, salve a pátria. Uma vez por semana, normalmente é segunda-feira, quando não dá segunda, tipo, hoje se eu não visse pra Uli hoje, eu faria hoje, né? Minha aula é de sexta. Ai, eu fugitivo. Porque sexta eu não vou poder vir. Uma vez por semana, aí minha mãe que incentiva, né? Eu tô aprendendo com ela muita coisa. A gente lê primeiro um livro que é do Evangelho do Lar mesmo, um livrinho. Tem vários tipos, né? Vários autores e tal. E depois, aí lê, fala sobre a mensagem. Depois lê o Evangelho e fala sobre a mensagem também. Aí faz tipo como se fosse um debatezinho ali sobre o assunto. Eu tô falando fora do microfone, né? E aí isso. Aí depois faz a oração, agradece, que essa coisa, né, do pensamento. Minha mãe, ela escreve no livrinho o nome de algumas pessoas que ela tá emanando energia ali, né, pra resolver alguma coisa. E é isso. Faz o Pai Nosso, bebe a aguinha, que é energizada, e aí fluidificada, e aí pronto, vai dormir. Energizada também, deixa o menino energizar a água dele. Gostei, tá certíssimo. Quem mais faz diferente ou parecido?
Um povo fala, mas não quer pegar o microfone, é uma coisa incrível. Olha, tá bom. Tá certíssimo, amigo. É isso mesmo. O Evangelho do Lar, ele não leva mais do que 30 minutos, porque não é uma sessão, nem uma palestra. Mas a gente vai descobrir, não é só aquela ritualística que se empolga e passa do tempo, né? Vai até 1h da manhã, entendi. Pelo menos o assunto é empolgante. Mas o que há por trás de fazer o Evangelho no lar? Por que é importante fazer isso? É isso que eu quero trazer para vocês. Joana de Ângeles, ela afirma que o lar é como o porto para um navio, local de reparo, repouso e preparação, para enfrentar o oceano. E daí o papel importante do equilíbrio no lar, como base para o equilíbrio de todos nós. O obsediado, mais do que ninguém, precisa de um porto seguro e bem aparelhado. Então, quando a gente vai para a nossa casa e a gente reforça aquela energia na nossa casa, quando a gente faz o Evangelho, a gente também protege nossa casa. Somos energia. Somos forma pensamento. Então, se a gente se reúne para emanar aquela energia, a gente vibra positivamente, a gente vai atrair quem para dentro de casa? Bons espíritos. Então, se bons espíritos estão dentro de casa e a gente está aprendendo com aquelas lições, aquela energia fica ao lado da nossa casa, que ela até expande, vai para o prédio, vai para a rua, porque o poder do Evangelho é tão grande, vocês não imaginam o quanto. Aquela energia beneficia a rua toda, o bairro todo. Você acha que vai vir algum espírito entrar na sua casa ruim? Você acha que você vai ficar propenso a acontecer alguma coisa na sua vida de ruim? Que a gente considera ruim, né? Não do aprendizado. O aprendizado é outros 500. Mas que a gente considera que vai vir nos prejudicar de alguma forma. No caso, como a gente está falando da obsessão e desobsessão, que venha nos prejudicar. Teoricamente, não. A ideia é que todos ali estejam na mesma forma pensamento. Todo mundo ali esteja vibrando na mesma ideia. Ah, Marie, mas só tem eu na minha casa que faz um Evangelho, não tem mais ninguém quer fazer. Posso fazer? Claro. Uma andorinha faz verão de vez em quando. É sua forma pensamento, sua energia que vai daqui a pouco contaminar outra pessoa, porque suas atitudes também vão colaborar. E aí você vai ver que a mudança vai acontecendo. Mas não se preocupem que daqui lá, principalmente no ciclo 8, vocês vão mergulhar mais fundo nessa ideia do Evangelho, que eles vão destrinchar mais, vão aprofundar, vão trazer mais detalhes para a gente aprender mais. Diga, meu amor. Maria, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu souber? Não. A gente pergunta aos universitários que estão aí atrás de você. Diga. Como você colocou aí, nenhum espírito, vamos dizer assim, numa faixa etária, numa faixa mais baixa, ele vai adentrar para poder fazer junto conosco o Evangelho. Teoricamente. Mas uma suposição. Pode acontecer de um ente querido nosso há pouco tempo desencarnado, ainda se encontrar numa situação de desequilíbrio, sem saber o que aconteceu. Ele pode vir, porque nós nos tornamos um ponto de luz, né, quando a gente está fazendo o Evangelho. Nós somos um ponto de luz em qualquer lugar. Em qualquer situação. Mas quando está fazendo o Evangelho, fica bem mais forte, né, essa clareira. Ele pode vir? Pode. Por isso aí? Mesmo ele estando em perturbação? Ele vai para quem conhece. Você iria para uma casa desconhecida ou você vai para uma casa que você conhece? Depende de onde eu estivesse. Mas você está num lugar que você não conhece ninguém. Você vai voltar para casa? Você está na rua aqui perdido. Meu Deus, aconteceu isso. Você vai voltar para onde? Para casa ou vai para a casa dos outros? Eu vou, na verdade, eu iria para onde eu ouvisse a primeira palavra, amém. Não, você hoje, encarnadinho, lindinho, bonitinho. Tá. Você volta para casa? Em que situação? Você está perdido, aconteceu alguma coisa, se perdeu aqui. Você quer voltar para casa ou vai ficar na rua perambulando? Voltar para casa. Então pronto. Você acha que desencarnado você vai fazer diferente? Não. Não ache que você desencarnado vai fazer algo diferente. Espíritos são pessoas e pessoas são espíritos. O que a gente faz aqui, a gente acaba repetindo também lá.
Então, se a gente tem a má tendência aqui, lá também a gente vai ter a má tendência. Então, prepare seu processo de vida hoje para você não ser um obsessor amanhã. Hã? É exatamente isso. Entendeu? A pessoa vai para onde ela tem um afeto. Mas se você tem lá seus amigos espirituais, espera aí que eu chego aí. Quando você faz o evangelho no lar, você traz aqueles amigos espirituais, ela vai ser amparada por aqueles amigos espirituais. Essa foi a pergunta. Entendeu? Então, não acho que ela é uma coisa, não é ruim. Ela pode ir pelo amor e pelo apego, mas ela vai ser assistida. Quem foi? Diga. Como é feito o evangelho no lar? Ele já disse. Mas existe alguma forma, algum livro específico, algum momento? Não seria uma prece? Essa prece genuína? Faz parte a do evangelho, a ritualística, digamos assim. O passo a passo do evangelho começa com uma prece. Depois você coloca a água para ser fluidificada numa jarra. Você faz as orações, lê um livro, que vocês podem escolher qualquer livro edificante, pode ser a Bíblia, pode ser algum livro qualquer, que tem uma leitura edificante. Deixa eu vir para cá, para você me ver. Terminou a leitura, uma leitura breve, não é o capítulo todo. Dali você faz uma reflexão. Você pode sortir ou pode seguir uma sequência. Você pode ler um livro ou abrir aleatório. Faz uma análise daquela situação, algumas reflexões, conversa com outras pessoas, emana energia. No caso dele, ele vibra algumas orações para algumas pessoas amigas e encerra. No mesmo dia da semana, mesmo horário de preferência, porque a espiritualidade também tem o que fazer, normalmente. Né? Foi assim que me ensinaram. Viu? A espiritualidade tem o que fazer, a gente não fica lá rodando. Eu digo, tá certo. Hã? Aleatório, de abrir. Fale aqui para minha coleguinha ali ouvir. Na hora de você abrir o livro, a Bíblia, o Evangelho, né, o que você for ler, se você der aquela focada assim, antes de abrir, de forma aleatória, né, você pode colocar seu pensamento para, tipo, a mensagem que vi hoje vai ser para me dar uma luz para o que eu estou precisando resolver, por exemplo. E aí, normalmente, né, sempre alguma coisinha ali vai... O oráculo, bem assim. Minha amiga ali, eu já dou. Tirei sua dúvida? Bebe, irmã. A jarra toda, todo mundo bebe. Mas se você quiser deixar na geladeira para tomar no dia seguinte, pode. Ela já está fluidificada pelos amigos espirituais do ambiente. Ou até você mesmo que colocou suas mãos ali e fez o pedido, que aquela água ajude a gente a melhorar nossos malefícios do corpo. Tem até umas orações, algumas específicas de Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes, mas você pode fazer qualquer uma, não precisa ter tem que ser aquela oração, não, faz uma do seu coração. O importante é a intenção e a fé, independente de qualquer coisa. Não precisa, tem que ter essa sequência. Não, gente, faz do seu jeito, desde que faça. Certinho? Diga, minha gata. O meu marido, ele não é espírita, né? Mas ele realiza com a gente o evangelho, a gente discute. Nós temos 2 filhos pequenos, de 3 e 5 anos. Aí, na hora, eu boto para pintar, não sei o quê, e a gente conversando. A gente, assim, por conta das crianças, tem que fazer até algo um pouco mais rápido, né? Mas a gente está lendo não agora... Não prende atenção de jeito nenhum. A gente já leu durante muito tempo o evangelho, o livro dos espíritos. Agora, como eu tenho que fazer algo mais objetivo, aí eu estou lendo o livro de Adenauer aqui até para o meu marido também poder entender como é que está sendo a minha construção aqui com vocês. Eu leio com ele. Muito eu bem. leio com ele e Minuto de Sabedoria. Minha família é espírita, né? Eu sou espírita desde pequena. Então, eu sou de Guanabi, interior da Bahia. Aí minha mãe é muito atuante, né? Meus pais muito atuantes dentro do espiritismo. Aí a gente lia sempre o Minuto de Sabedoria quando terminava. E aquela mensagem, uma das 2 mensagens que a gente lia, a gente, na época, pegava lista telefônica. Aí fechava o olho, assim, via qual que número que ia bater. Aí ligava e falava a mensagem. Que bonitinho. Minha mãe era muito assim, né? E aí a gente falava que a mensagem era do centro que a gente participava. Que se quisesse conhecer e tal. Aí dava o endereço do centro.
Olha, muito bem, atrás de você. Funciona às vezes. Já me aconteceu algo assim, que eu tinha brigado com meu pai, já fez um tempão isso. Eu tinha brigado com meu pai, foi uma discussão feia, eu estava lá chorando de me acabar, porque ele não compreendia que eu queria fazer minha faculdade e ele não aceitava. E eu estava lá num desespero, um telefone toca. Ah, eu quero falar com você, tudo bem? Quem é você? Não sei, foi o primeiro número que me veio na cabeça e estou ligando. Nossa, aquilo ali me tirou de um fundo do poço que eu estava. Não conheço a pessoa, nunca ouvi falar na minha vida, mas me fez bem. Tirou de onde eu estava. Pode ser, não é para você sair fazendo essa prática não, mas, enfim, funcionou. Nessa aí funcionou comigo também. E olha que o cara disse que estava no bar, estava brincando aleatório, discou o número. Não foi nenhum centro, mas, enfim, funcionou. Tem uns livros de Evangelho do Lar que são para criança. Você falou disso, tem? A Turma da Mônica. Adoro a Turma da Mônica. Minha mãe às vezes coloca lá e a gente lê o livro também para ver de uma forma diferente, né? Várias formas de falar. Exatamente. Mais alguém? Eu posso seguir? Vamos embora. Senão, o povo olha para minha cara brigando ali comigo. Passe fluidoterapia. Todo mundo já tomou um passe? Já fez fluidoterapia? Nem todo mundo já fez, porque fluidoterapia já é um tratamento mais profundo. A gente vai entender a diferença daqui a pouco. O passe, assim como uma transfusão de sangue, representa uma renovação das forças físicas. O passe é uma transfusão de energias psíquicas, porque é de mente a mente. Para mim, eu acho que essa é a melhor definição de passe. É uma troca de energia com a outra pessoa. É como se você ajudasse a renovar aquele sangue, digamos assim, né? O que é uma troca de sangue? O que é uma transfusão? Renovar a célula, o oxigênio daquela outra célula. Aqui a gente renova nossas energias, equilibrando elas. E o passe pode acontecer de 3 formas. O magnético, que é o próprio agente que transfere as forças magnéticas ao doente, ou seja, a própria pessoa passa animicamente, porque nós somos energia. Nós temos energia no nosso corpo. Nosso dupletério está aí, cheio de energia. Nosso perispírito é energia, é ele que sustenta o corpo. Então, a gente emana essa energia. Tem o passe espiritual, que ele é transmitido pelos espíritos, sem um cursor de um médium. Ou seja, você está aqui sentado, bonitinho, sentou ali, pediu, ou gostaria que tivesse um passe, de repente você se sente bem. A espiritualidade pode ter vindo e feito um passe em você. Normalmente isso acontece nas palestras, quando você vem assistir uma palestra de quarta, de sexta, de quinta, de sábado, que tem aquele momento, as visualizações terapêuticas. Normalmente você está ali em conexão com o divino. Nestes momentos é que acontece o passe espiritual. E o passe humano espiritual, que é quando o encarnado, rogando auxílio dos benfeitores e por eles auxiliado em favor do enfermo. Aí já é uma conexão mediúnica. Difícil? Super simples. O passe ele é direcionado para a pessoa ou para o espírito que carece e procura por esse agente de cura. Ele é um socorro que lhe propicia o reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual. Apesar de quase sempre trazer o alívio aos males, a cura de qualquer mal não será atingida se as causas desse mal não forem sanadas. Então, sendo assim, o assistido necessita da terapêutica associada à fluidoterapia que auxiliará nessa conquista. Então, só o passe não auxilia o obsediado. Ele precisa entrar no tratamento das terapêuticas, que inclui a fluidoterapia, que ocorre com aquele cartãozinho, que ele vai vir em 5 sessões, que ele passou por uma triagem, ele passou por um acompanhamento para saber o porquê que aconteceu aquilo ali. Não é aleatório. Existe um processo.
Então, o passe é um socorro imediato. Tem alguém passando mal. Ricardo, lá. Tem alguém passando mal. Você pode dar uma assistência. A pessoa precisa de uma energização. Você pode dar uma assistência. Mas saber a causa é importante. Mas aí é ela que precisa também buscar. Você pode até dar a dica. Poxa, eu estou percebendo que você está assim, você veio várias vezes, tal, não sei o quê. Por que você não vai fazer um atendimento fraterno? Vai lá, faz uma triagem para ver. E quem sabe de lá ela faz o tratamento. Pode ser que ela só precise dar fluido, pode ser que ela precise fazer um tratamento de desobsessão mais profundo. Diga, minha lindeza. Boa noite. Boa. Ali está escrito que o passe é direcionado para a pessoa ou para o espírito que carece. Quando você coloca pessoa ou espírito, pessoa encarnado, desencarnado, ou desencarnado. Pois é. Como é que o desencarnado recebe o passe? Na sua prece. Quando você mentaliza que aquela pessoa, você está começando a emanar luz para ela. Por exemplo, minha tia desencarnou e a gente queria fazer uma oração. Normalmente está associada à prece, então você vai se conectar com aquela pessoa, você vai imaginar aquela pessoa e você vai imaginar que ela está recebendo fluidos de energia, que normalmente a gente vai ver aqui que é a questão dos chakras. Você está imantando luz, uma cor, reenergizando aquela pessoa, mas com um sentimento de amor. Porque do mesmo jeito que a gente tem o amor, a gente pensa na pessoa para cuidar dela, a gente também pede para atrair. É que vem a obsessão do encarnado para o desencarnado. Isso aí vocês viram na aula passada. Entendeu? Diga. Como fazer para, não vou dizer explicar, mas fazer com que, de repente, a pessoa que está sendo obsediada, porque às vezes o obsessor ele age de maneira tão sutil que a pessoa não percebe, mas ela está sendo obsediada. Como fazer para chegar até essa pessoa para que explique a ela essa situação que ela está vivendo, da qual ela não aceita? Você vai ter que ir conversando com ela, tentando trazer conhecimento a ela, porque tem que partir dela. Senão ela não faz. Ela vai achar que você está inventando. Então, você nem pode ir como um doutrinador, não, você tem que fazer, não sei o quê. Você tem que conversar com a pessoa. Eu estou percebendo que você está assim. Bora lá conhecer a Uli, vai assistir uma palestra, para ver se você se sente melhor. Olha, ela conseguiu vir assistir a palestra. Poxa, que legal, eu vou sempre para o passe. Você quer ir comigo? Bora, é de graça. É logo depois. Pronto. Você vai construindo. E depois ela pode dizer a você, poxa, eu estou me sentindo melhor, não entendi. Poxa, por quê? Porque só entrar aqui, ela mudar o pensamento dela, com emanando uma energia diferente, ela já sente uma mudança. Talvez aí ela se abra e aceite. Mas vai muito dela. Você só não pode forçar a pessoa. Está acontecendo com a pessoa que já conhece a doutrina. Meu filho, aí, meu filho, é muita oração. Haja oração, filho. Porque ela acha que não está acontecendo com ela, acha que acontece com outro. Aí cadê a reforma íntima? Cadê o olhar para si, para saber das nossas tendências, nossas predisposições? Aí você tem que conversar com ela de uma outra forma, levar ela ao conhecimento. Vamos embora estudar um outro assunto, tal, levar outras por outro caminho. Mas sempre chega lá. O importante é que chegue. Olha aqui o que eu falei. Onde atuam os fluidos magnéticos oriundos do passe, atua diretamente sobre o perispírito. Essa captação fluídica acontece nos centros de força, que são acumuladores e distribuidores de força espiritual. Quanto mais ativo ou desenvolvido for o centro de força, maior a capacidade de energia que ele comporta. Então, normalmente, o passe ele trabalha esses 7 chakras. A gente sabe que tem mais do que 7 no nosso corpo, mas esses são os principais. Vocês vão ter isso mais detalhado no ciclo 2, no ciclo 3, aula só sobre isso.
vocês vão poder fazer o estágio do passe, que é o Campus 1. Então, vocês vão poder aprofundar muito mais. Aqui é só uma pincelada para vocês entenderem que é no campo de força. Ou seja, o passe normalmente é feito nos chakras, para o alinhamento energético. Certo? Aí você pergunta a Tânia também, que ela é ótima em chakras também, viu? Qualquer dúvida. E o passe, vocês acham que é uma invenção do espiritismo ou já existia? A resposta já está aqui. O espiritismo nunca inventou nada, nem tampouco criou coisa alguma, usualmente a eles atribuídas. A doutrina apenas estudou o magnetismo e suas aplicações. Essa técnica foi feita pelo médico alemão chamado Franz Anton Mesmer. Repare meu alemão, não, por favor. Também chamado de mesmerismo, lançado inicialmente em 1773. Ou seja, com o estudo dele, que ele percebeu essas trocas energéticas de magnetismo, Allan Kardec se interessou por isso e adotou o passe. Adotou no passe. Ou seja, é uma prática que já existia. Se duvidar, já existia até no Egito, que eu já vi um livro falando sobre isso, que já existia o passe no Egito. Temos o reiki também. Então, são tantas várias imposições de mãos, técnicas de imposição de mãos, que não são oriundas necessariamente de uma doutrina religiosa. Então, ela tem, sim, um cunho científico, tem um estudo sobre isso. Então, toda vez que vocês verem uma imposição de mãos, que pode ser por mão ou sem elas, vocês vão ver que existe essa evolução. Você não precisa necessariamente impor a mão, só com um olhar você consegue dar um passe em alguém. Elas são técnicas não oriundas necessariamente de uma doutrina religiosa. Então, tem um cunho científico, sim, a imposição de mãos. Tanto que o SUS, em 2018, incluiu incluiu nas práticas integrativas complementares a imposição de mãos. Então, já faz parte do quadro do SUS, no Brasil, de 2018, a técnica de imposição de mãos. E eu trouxe um trechinho que tem lá escrito. Imposição de mãos é a cura pela imposição próxima ao corpo da pessoa para transferência de energia para o paciente. É uma terapia culturalmente aceita, que pode ser usada sem qualquer componente religioso ou espiritual. E aqui ele deu o exemplo do toque terapêutico, o toque de cura, o reiki, ou tradições espirituais, por exemplo, o passe espírita no espiritismo. Então, é assunto sério, funciona de verdade. Mas ele sozinho dá jeito? Não, estamos estudando uma terapêutica de desobsessão. Então, é um conjunto de técnicas e ações que vão ajudar o obsediado e o obsessor se desassociarem da mente, pensando de um com o outro, ligados. Diga, meu amor, é bom que eu bebo água. Você falou do reiki. Tem uma pessoa que faz reiki, envia reiki. Não precisa estar nem presente. À distância? À distância. Só precisa dizer onde você está, né, o endereço certinho, e no horário ela pede que você esteja de uma forma ou dormindo ou tranquila, mas todos os dias ela envia, né? Porque é mente, né? Mente. A gente se conecta pela mente. Não precisa nem estar perto. O passe também pode ser feito assim. Nós temos a desobsessão à distância. Não precisa necessariamente a pessoa estar presente nas sessões de desobsessão. Então, quando é mente a mente, você está onde sua mente está. Se você está pensando na pessoa, ela está encarnada ou desencarnada. Para ser passista, tem que estar com a mediunidade trabalhada? Eu vou voltar ao slide só para te ajudar. Passe magnético é o que em que o próprio agente transfere em si forças magnéticas ao doente. É só você querer ser. Você vai estudar a técnica, vai aprender como funciona e daí a praticar. De chegar no ciclo 3, você faz o Campus 1 e aí você começa a trabalhar. Certo?
Mas qualquer pessoa pode ser passista. Ninguém precisa ser médium ostensivo para isso. Basta querer fazer e aprender a técnica. Que ela não precisa necessariamente ser mediúnica. Água magnetizada. Do mesmo jeito que o passe, ela ocorre das 3 formas, que é o que também tem no Evangelho, no lar. A água fluidificada, que pode ser a gente mesmo impondo nossas mãos, porque somos energia, a gente só ter a intenção de querer o bem, aquilo ali. Pode ser espiritual, né, que é a fluidificação espiritual, quando vocês verem os copinhos lá no fundo da sala, no final de uma palestra, vocês veem alguns copinhos que estão ali, são os espíritos que fazem a fluidificação daquela água. Ninguém vai lá impor as mãos. A energia do próprio ambiente faz o processo todo. Principalmente quem está na fluidoterapia, que traz sua garrafinha de água. Não sei se vocês já viram. As pessoas saindo com algumas garrafinhas de água com seu nome. Colocam aqui do lado de fora algumas garrafinhas, depois pegam e seguem o tratamento. E a fluidificação mista, que é a modalidade de fluidificação onde se mistura os fluidos do indivíduo com o dos espíritos. Aí já é do médium, já em comum acordo ali. Não tem como saber a diferença, não me perguntem, mas, enfim, existe. Eu acho que quase todos são mediúnicos a partir do momento que a gente se conecta com esse bem. E eu trouxe uma curiosidade para vocês. Hernani Guimarães, em 1993, ele cita uma pesquisa onde a água é submetida à imposição de mãos e também colocada no meio de um grupo de pessoas durante uma sessão espírita, e que apresentou mudanças moleculares, ou seja, a água mudou o seu estado. Não é que ela mudou de água para vinho, não. Ela mudou sua molécula, uma moléculazinha foi alterada ali. E daí o pesquisador japonês Masaru Emoto descobriu que a água ela tem a capacidade de se modificar pela ação de sentimentos e pensamentos. E ele conseguiu fotografar. Isso que eu achei fantástico. Então, quando a pessoa pensa no amor, a água fica daquela forma, parecendo uma estrela. Eu nem sei que isso aqui tem negócio. Tem. Olha, descoberta do século. Quando você tem um sentimento de gratidão, a água fica dessa forma. De apoio, de caridade, de ajuda, ela fica assim. Mas quando você está no ódio, não beba água com ódio, viu, gente? A não ser que você bote ali, não, eu estou bebendo para me acalmar, é um santo remédio, você já mudou a intenção. Palavras de insulto, maldições. Se a água, a gente consegue transmitir isso para uma água, imagine para o resto do mundo. Para as outras. Lembre-se, a gente é quase 70%, 80% de água. Então, o que a gente emana para uma outra pessoa? Então, quando a gente começa a mudar nosso estado vibracional, muda também nossas moléculas. Nossa pele fica melhor, tudo melhora. Mas quando a gente começa a deixar as brechas acontecerem e se espalharem, a gente também começa. Vocês já viram? Eu acho que para mim, é gritante quando uma pessoa está consumida no mundo das drogas, como a aparência dela muda. Ou a pessoa está com qualquer vício, como ela muda. Então, quando a gente começa a pensar de uma forma diferente, a gente também muda. Tá de uma outra forma. Então, acreditem, pensamento tem poder. E a gente pode mudar, sim, a partir da nossa vontade. Outra prática da terapia desobsessiva é a frequência ao centro, tanto nas palestras, quanto em estudos, quanto em leitura edificante. As palestras, não é só quando vocês vão fazer a triagem, a pessoa diz assim, você vai fazer o seu tratamento de desobsessão, você precisa assistir a palestra de quarta-feira. Normalmente a palestra de quarta-feira é voltada para a desobsessão. E você vem para aqui assistir. Poxa, mas para que eu tenho que assistir a palestra? Porque aqui você começa a ver ou ter outros pensamentos, já começa a pensar diferente. Aquele assunto, aquela possibilidade. E outro detalhe, o obsessor vem com você. Se você está obsediado, ele vem com você.
Então, a palestra não é só para você, é para ele também. A importância do Evangelho no lar não é só para você, é para os espíritos que estão com você. Se você tiver com um problema de obsessão, ele vai ouvir. Por isso que, normalmente, mesmo você sozinho, leia o Evangelho em voz alta. Não é só para você. Diga, meu filho. Eu não sei quem foi que falou, acho que foi o senhor ali atrás, em relação à pessoa que não quer participar, não tem a força de vontade para ir ali. É uma pergunta para você mesmo em relação às terapias, né? Você pode vir fazer uma triagem e dizer que você está vindo para alguém, né? Exatamente. E fazer o tratamento focado para a pessoa, né? Exatamente. Você pode fazer por outra pessoa. Dependendo do grau da pessoa, você faz a triagem, conversa com a pessoa e diz, não, você pode fazer o processo de desobsessão para alguém de sua família que não possa vir, ou é pequeno demais, ou tem algum problema de locomoção. Você pode ser o representante dele. Você leva a energia para aquela pessoa. Tanto que na hora lá da sessão em si, você já mentaliza ela. Quando você vem na palestra e faz o passe, ou está na visualização, você pensa na pessoa. Diga, minha linda. Eu achei, já fica feliz que ela estava querendo falar. Os estudos, eles ajudam a libertar a nossa mente no sentido de sair um pouco da ignorância e cair mais na consciência, abrir nosso consciente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais é feito o processo de individuação, que é o de autoconhecimento, autodescobrimento, os autos todos. E a gente só consegue isso através do estudo. Vocês já estão aqui no ciclo 1, bem-vindos à ULI, a Universidade Livre do Espírito, e temos aí 10 ciclos para caminhar nesse processo. Fora os cursos que tem, ou seja, não parem de estudar. Busquem o conhecimento. Não fiquem só no eu acho. É porque eu só fui, aquele cara da palestra falou. Falou de onde? Que livro foi? De que lugar? Pesquisem, vão lá. Vocês já entraram no Classroom de vocês? Tem filme, tem dica de filme, tem palestra, tem um bocado de coisa lá que a gente amplia esse assunto. Tem outra palestra de um outro facilitador que tem uma visão um pouco diferente, abordagem diferente da minha. E a gente vai ganhando mais conhecimento. A leitura edificante, não sei se vocês, acho que todos vocês sabem, o Espiritismo ganhou a popularidade pelos livros. Chico Xavier foi uma das pessoas que mais difundiu o Espiritismo pelos livros. Ele escreveu mais de 400 livros. Então, livros de todos os jeitos, romances, poemas, livros realmente que são didáticos, desse aprendizado que a gente tem aqui, de estudo do Evangelho. É um mar de leitura para vocês se debruçarem, que pode ser usado tanto no Evangelho, quanto você uma leitura simples de final de semana para ouvir uma boa história. Desde que essas histórias elas tragam exemplos, ensinamentos, aprendizados. Essa é a função da leitura edificante. Ela tem que trazer você para um ar um pouco melhor do que você está. Poxa, eu aprendi isso. Olha, eu descobri isso. Tem que trazer esse aprendizado. Apoio familiar. Deixa eu ver os horários. Certo. Faz parte também da terapia desobsessiva o acolhimento fraterno, que é aquela triagem que a gente faz, que a pessoa vem, é acolhida, conversa-se. Porque sozinho ele não resolve tudo. Sem a família ele não resolve nada. Se a família não colar junto com ele, também fica mais difícil. Não é que seja impossível, mas fica mais difícil. Voltar para tirar foto? Volto, gente. Então, como eu estava dizendo, foto rápida. A família, ela é uma parte integrante e fundamental. É o núcleo, o primeiro núcleo da gente, é a família.
Então, é ela que nos acolhe em todos os momentos. Então, se a gente está com um problema, normalmente a família nos apoia nisso. Então, com a família, ela deve aceitar a situação, abraçar, buscar compreender e uma ajuda sem tantos preconceitos. Porque muitas vezes a gente recebe aqui acolhimento de pessoas que não são espíritas. Então, a gente não tem que ter esse preconceito. Eu vou lá para falar com os espíritos. Não, a pessoa vem porque aqui, culturalmente, se trata do problema e a pessoa vem. Então, a gente também, da nossa parte, não ter o preconceito e eles também vindo, mesmo com medo, percebem que não tem isso. Isso é a parte mais importante. E quando tem a resistência, o caso pode se complicar, porque você evita, adia, fica adiando a vinda. Não, eu tenho medo disso ou daquilo. O obsediado ele vai sofrer duplamente, porque ele já está com problema e não está conseguindo achar a solução e vai se prolongando essa obsessão aí até o momento que ela possa ser ampliada. Mas nada que não possa ser resolvida com o tempo. Sempre chega alguém para ajudar. Sempre alguém da família, ou é um tio, ou é um parente próximo, que sempre vem e dá aquele start. Trata-se de um serviço espírita que consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo, sigiloso, suas dificuldades e necessidades. Nós temos aqui na casa o núcleo de atendimento fraterno para os alunos da ULI. Quem é aluno faz esse atendimento exclusivo se houver necessidade. Então, fale com alguns coordenadores ou monitores se vocês tiverem alguma dificuldade, é para os alunos. Vamos lá. A reunião de desobsessão. Ela é uma parte, ela não é o todo. Ela tem a característica do refazimento espiritual, ela é um pronto-socorro para os espíritos sofredores, um hospital de amor para os doentes da alma. É nessa reunião que é feito o esclarecimento, leva uma entidade desencarnada, através de uma série de reflexões, a entender determinado problema que ela traz consigo e que não consegue resolver, ou fazê-la compreender que as suas atitudes representam um problema para terceiros, com agravantes para ela mesma. É levá-la a modificar conceitos errôneos, distorcidos, até mesmo cristalizados, com base na doutrina espírita, ou por meio de uma lógica clara, concisa, com base na doutrina espírita e, sobretudo, permeada no amor. É uma conversa. Trazer você à razão do porquê que você está fazendo isso. Por que você está querendo perseguir aquela pessoa? E trazer ela para ela mesma. Você vai perder seu tempo, tanto tempo. Quanto tempo você perdeu atrás dessa pessoa? Venha se curar. Venha cuidar de você. Essa é a proposta. Do mesmo jeito que é feito para o espírito, o obsessor, a gente está fazendo isso no atendimento fraterno com o obsediado. Cuide de você, faça a sua parte, faça seu evangelho, venha para as palestras, mude sua forma de pensamento, mude sua vibração. E ele vai entendendo e aí os dois começam a se separar. Diga, meu, aproveito e bebo água. Sim, senhor, obrigado. Me surgiu uma dúvida agora, que eu não sei se entraria na obsessão. Quando a gente fala de interferência de vidas passadas, tem a ver com obsessão? Interferência em que sentido? Na vida atual, de vidas passadas. Uma coisa que aconteceu no passado e você teve um arranca-rabo com um fulano de tal numa vida passada, ela sua e que você... Na minha própria vida, que eu fiz em vidas passadas. Então, sim, estou dando um exemplo. Isso. Seu nome? André. Andréa, você no século XVIII lá, viveu lá e teve um arranca-rabo com fulaninho. E aí ele disse que vinha atrás de você, tal. E você hoje, se você estiver na mesma sintonia, não fez nada, não mudou nada a vibração, vocês vão se achar. Aula de obsessão. A gente só se conecta quando você está na mesma faixa vibracional.
Senão, não acha. Achou você. Você vai fazer o tratamento da desobsessão. A primeira coisa que você vai fazer é mudar sua faixa vibracional. Para poder ele também começar a ter o trabalho com ele e aí fazer o trabalho de esclarecimento com ele também. Para ele também mudar. Para que você vai atrás de Andréa? Cuide de sua vida. Você tem suas coisas. Comece a trabalhar o amor em você. Dependendo do porquê que foi a causa, o trabalho é feito lá. E o seu cá. Mudou as vibrações, não tem mais por que vocês ficarem querendo nessas sintonias. Eu não estava nem falando de outra pessoa, eu estava falando das próprias dores trazidas de outras existências. Você com você mesmo. Reforma íntima, autodesobsessão, você buscar o seu aprimoramento, buscar a sua própria superação, conhecendo-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que você conhece a você mesmo, você sabe suas inclinações, as suas tendências, você sabe como, eu faço isso, poxa, eu sou maldosa, fui assim, poxa, o que eu posso fazer para mudar? Mas isso é uma obsessão? Auto-obsessão, é isso? Se você for aumentar o grau para isso, aí você mesmo pode se obsediar. Eu sou assim, eu sou isso. A vitimização começa. Aí começa. Não, eu sou assim, eu sou a culpada do mundo. Não, eu sou vítima da sociedade. E aí vai ampliando, e você vai afundando. Ou seja, você não precisa de ninguém para fazer nada por você. Eu acho que não chega nem o obsessor a dizer assim, oh meu Deus do céu, ela já está fazendo trabalho sozinha. Nessa pegada. Já entendeu, né? Saia desse caminho, irmã. Oi? A terapia médica. Muitas vezes as pessoas acham que não tem nenhuma relação uma com a outra, mas tem. Nada anda sozinho. Você não adianta, é uma parceria que anda junto. Dependendo do grau da obsessão, você precisa de uma assistência médica, sim. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um acompanhamento. Porque um cuida do corpo e o outro cuida do espírito. E você cuida de sua mente. Então, é um casamento. Então, seria incompleto se você achar que tudo é a espiritualidade que vai resolver. Porque, às vezes, nem tudo se resolve lá. Às vezes, é a gente que tem que resolver. Às vezes, é uma coisinha, psicossomatizou. De tanto fazer, você criou uma doença para você. É o espiritismo que vai cuidar? É um tratamento mediúnico que vai resolver? Não, você tem que ir no médico para resolver. Dá a César o que é de César. Tratamento de um lado, a espiritualidade do outro, e você no centro com sua mente trabalhando o seu equilíbrio. A gente é certinho o tempo todo? Não. Ter consciência disso é importante. E aí a gente vai caminhando. Dificuldades na cura da obsessão. Imediatismo, falta de continuidade, indiferença ao esforço próprio, necessidade de mudança interior. Às vezes é difícil, você começa a fazer uma coisa, está indo bem, sentiu aquela melhora, não vou mais. A gente não faz isso também com os tratamentos médicos também, de vez em quando, desculpa. Principalmente de tuberculose. São 3 meses para o tratamento. Está bom no segundo mês, está ótimo, não precisa mais usar os remédios, não precisa mais nada. A primeira gripe, pega a tuberculose de novo. Evolui rápido, porque não foi tratado. Então, tem gente que para no meio do caminho. Estou me sentindo bem, estou ótima. Nada. Não preciso mais ir lá, não. É esse parar no meio do caminho. Então, são poucos que seguem firme para o tratamento ir até o final. Então, estudar é para a vida toda. A reforma íntima é para a vida toda. Vibração é a vida toda. Nós somos um Wi-Fi. Qual é o perfume que a gente exala todos os dias? Né? Todo dia que você acorda, você é um espírito. Você não deixa de ser espírito quando dorme. Você só sai do corpo. Olha a libertação do espírito. Você continua sendo. Continua tendo a mesma energia. Continua do mesmo jeito. Então,
cuidem todos os dias, orai e vigiai todos os dias. Não é para ficar bitolado, mas é para ter atenção do que está acontecendo com você. Prevenção. Prevenir a obsessão é uma tarefa cotidiana, olha, antecipei, de todos os dias. Esforço na melhora moral, ou seja, a gente vai aprendendo quem nós somos para poder melhorar esse conceito da gente. E controlar as emissões mentais pela ação da vontade, que nos vinculam a outras na mesma faixa vibratória. Vou deixar de ir para a palestra depois que terminar a minha terapêutica de desobsessão. Estou esperando, será uma pergunta. Vou deixar de estudar depois que terminou a minha terapêutica da obsessão? Vou deixar de ler meus livros edificantes? Vou deixar de fazer meu evangelho no lar? Então, praticamente, vou deixar de praticar o bem? Então, praticamente, a única coisa que a gente vai deixar de fazer na terapêutica é só a fluidoterapia e as sessões de desobsessão. O resto, a gente permanece fazendo tudo. É a manutenção disso, manter o nosso estado vibracional em outro lugar. E aqui eu trouxe para vocês um ato educativo da desobsessão. São 10 passos, top 10 do Instagram, para você se cuidar. Eu vou pedir uma ajuda, porque eu gostaria que cada um de vocês lessem, me ajudem. É para aprender na prática. Quem vai ser o primeiro para me ajudar? Meu amigo aqui, muito bem. Não, você pega lá do fundo, filho. Já ajuda. Você estava falando no slide anterior, aí eu lembrei muito da minha dificuldade de focar na academia. Não tem muito a ver, né? Mas, assim, às vezes nossos problemas, nossas dificuldades físicas mesmo na vida, parece muito com essas curas que a gente busca no espírito também, né? Que você vai para a academia, um mês, 2 meses, você vê uma melhorazinha e já já falta e tal. Pode ler? Pode, sim, senhor. Número 1. Não permita que ressentimento ou azedume lhe penetre o coração. Quem quer ler o segundo? Dani. Abençoe quantos lhe censuram a estrada sem criticar a ninguém. Quem mais? Leia. Uma salvadora aqui. Jamais obrigue essa ou aquela pessoa a lhe partilhar os pontos de vista. Tá vendo, gente? Não obrigue os outros a fazer o que você quer. Olha o ponto de vista dos outros. Quem mais? Habitue-se a esperar que... Eu não estou conseguindo ler direito. Habitue-se a esperar pela realização dos seus ideais, trabalhando e construindo para o bem de todos. Abstenha-se de sobrecarregar os seus problemas com o peso inútil da ansiedade. Foi? Aí, ó, a gente abriu o evangelho. Cesse todas as queixas ou procure reduzi-las ao mínimo. Só se queixar não dá. Quem mais? Louve, mas louve com sinceridade o merecimento dos outros. Então, não agradeça só os seus, agradeça dos outros também. Reconhecer o brilho do outro é importante. Quem mais? A gente, só falta 3. Olha, repetindo a figurinha. Conserve o otimismo e o desprendimento da posse. Quem mais? Ale. Nunca se sinta incapaz de estudar e de aprender, sejam quais foram as circunstâncias. Não tem idade para aprender. Nunca teve. E o último,
Saideira, cipiqueira, como diz o povo. Olha. Pisei no que aqui, meu Deus? Esqueçamos-nos para viver, para servir? Esqueçamos-nos para servir. Servir. Se você for fazer a caridade ou praticar o bem, não pense em você, pense no outro. Então, esqueça de si para melhor servir ao outro. Porque se você for servir o outro pensando na foto que você vai tirar porque você fez caridade, você está mais errado que você. A pessoa está até tendo um benefício, mas você está se edificando aonde? Espera aí. Não, eu penso exatamente assim. Mas tem aquela mensagem no avião. Se você não está bem, como é que você vai ajudar o outro? Então, primeiro você tem que estar bem para depois você conseguir. A primeira caridade é com você mesmo. Tira-se. Vá, tire fotos. Tudo começa, gente, de você. Tudo é de dentro para fora. Tudo parte de você. E, cadê? E assim brilhe diante de todos os homens a vossa luz. Brilhem, todos vocês são pontos de luz. Conectem essa luz para a intensidade e a melhor vibração possível. Que você vai ajudar outras pessoas a enxergarem. Olha, fulano, você está bem? Como assim? Bora ali, estou fazendo a ule. Fazendo propaganda do meu peixe, viu? Mas estou ali, fazendo a ule, embora. Ou então eu estou lendo um livro, que legal. Só não seja chato. Só brilhe. Você não precisa fazer muita coisa. Vai chegar até você. Você chega até o outro de uma forma leve e sutil. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Essa pequena bibliografia que eu fiz, pouca coisa, mas eu quero agradecer a todos vocês pela paciência e brilhem, eu só quero isso. É o quê, meu? É para voltar ao slide. Voltei. Vou deixar aí no brilhante, porque para que livro, né, gente? Deixa ao longo do semestre. Gente, obrigada. Boa noite. Obrigada, Marie. Obrigada.